Shalom, meus queridos, que o Eterno vos abençoe mais uma vez, em nome de Yeshua HaMashiach. Mais uma noite que nós estamos aqui na nossa live especial. Este é o canal More Fábio Pires, aqui nesta rede social chamada YouTube. Agradecemos aos irmãos que estão já nos aguardando, já estavam nos aguardando para essa live especial de todas as segundas-feiras, a partir das 21 horas. Esse mês de agosto, que foi um mês mais atípico, porque nós fizemos, por causa dos nossos convidados, as lives às terças-feiras. Hoje, voltamos no nosso dia normal, temos um convidado muito especial aqui para com os irmãos, e a gente vai trabalhar um tema também não menos especial, e vamos colocar aqui live especial dia 30/8 com o tema A Imortalidade da Alma, comigo, Moré Fábio Pires, e com o nosso querido irmão teólogo Rafael Rocha, aqui no canal Moré Fábio Pires, ele que está fazendo a sua estreia, na verdade, aqui no nosso programa, ele que está trabalhando em prol. Deixa eu só remover aqui vou fazer uma remoção. Pronto. E está trabalhando aqui em prol desse assunto tão importante que nós conversamos. Eu conheci de um outro programa, inclusive, né, os irmãos vão conhecer o trabalho do professor Rafael Rocha, e o tema que nós temos aqui é um tema muito importante, né? Tema sobre a imortalidade da alma. Lembrando que todos os irmãos estão conosco, nas mais de 20 pessoas que estão aqui, que estão se achegando. Esse é um canal judaico-messiânico, fazemos parte do judaísmo messiânico. Eu faço parte do judaísmo messiânico, os nossos irmãos, muitos deles que estão participando, são membros da Teshuvá, que nós falamos que é o retorno às raízes hebraicas da fé, a doutrina dos nossos pais, Avraham, Yitzhak e Yaakov, e carregamos o testemunho de Yeshua HaMashiach, o nosso Mashiach, o nosso Messias, que em breve voltará para corrigir este mundo que passa por muitos e muitos problemas. Bem, nosso cronograma para a apresentação de hoje, o tema A Imortalidade da Alma. E a nossa exposição, como eu coloquei, será com o irmão teólogo Rafael Rocha. É um grande prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Ele é um cristão e está conosco hoje para abençoar, com o seu conhecimento, para abençoar também com aquilo que ele se propôs, que eu conversei com ele. Achei muito interessante a proposta dele num outro programa de debates ao qual ele foi chamado. Ele gentilmente aceitou estar aqui conosco, tem muito para colocar para nós nesse tema que é muito pertinente às pessoas que estudam o sobrenatural do Criador. Né? E esse sobrenatural foi mencionado pelo Messias, foi mencionado por Machis, uma parábola, inclusive um midrash, que nós colocamos a respeito disso. Yeshua foi muito feliz em ter colocado aquele midrash. O nosso professor e teólogo Rafael Rocha vai falar sobre isso. Meu querido amado irmão, muito obrigado. Erev Tov, boa noite. Faça as vossas considerações iniciais. É um grande prazer recebê-lo aqui conosco. Bom, shalom a todos, uma boa noite. Para mim é um prazer muito grande poder atender o convite desse amado mestre, Moré Fábio Pires, para que nós possamos dissertar e elucidar essa questão da imortalidade da alma. Para quem não me conhece, sou o pastor Rafael Rocha, sou presidente nacional da Igreja do Evangelho, Graça e Verdade, na cidade de Bragança, no estado do Pará. Também sou professor em teologia, com um bacharel em teologia pela ETAL, Associação de Educação Teológica Evangélica da América Latina, e também sou pós-graduado em teologia bíblica interconfessional pela Universidade Uniter. E para mim é muito importante participar dessa live com este grande mestre, que é o Moré Fábio Pires. A gente está aqui para se debruçar essa noite sobre esta questão, que eu considero tão importante para o conhecimento mais conciso e profundo da Escritura. Quero deixar aqui o meu abraço a todos os internautas do canal do Moré Fábio Pires, você que está aqui nos prestigiando, nos dando a honra da sua presença nesse momento. Já estou vendo aí que as pessoas estão participando já do chat, dando seu shalom, né?
E para mim é importante. Muito obrigado, professor e mestre Moré, por nos convidar a, né, a fazer a exposição de um assunto muito pertinente à luz das Escrituras. Só para não Não, esquecer também, eu tenho fique à um vontade. canal no YouTube chamado Sim, Pastor Rafael Rocha e Teologia, né? O bom. canal é Uhum. chamado Pastor Rafael Rocha e Teologia. E eu comecei fazendo 5 vídeos em série de aula de grego instrumental do Novo Testamento. Você que talvez Perfeito. tenha interesse, né, de aprender o grego koiné do Novo Testamento, a gente também está, né, colocando esses vídeos em série para ajudar as pessoas a ter um conhecimento da Brit Hadashah. Amém. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Sim, divulgue os seus trabalhos, irmãos e irmãos aqui são todos livres para divulgar os seus trabalhos. Nós aqui estamos numa coesão, nós obedecemos ao mesmo Elohim, e isso é muito importante. E, como eu comentei com os irmãos, quando a gente viu a exposição do professor, né, Rafael Rocha, eu pensei, eu preciso trazer este homem para falar um pouquinho sobre este assunto importante, que é o tema da imortalidade da alma, em contraponto ao tema do sono, né, que é colocado, inclusive, por algumas vertentes, né, o professor vai falar sobre isso, algumas vertentes cristãs. A gente não costuma mencionar aqui, na verdade, o nome das vertentes cristãs, por uma questão ética, eu prezo muito sobre isso, nós não mencionamos aqui, né, como nós não mencionamos nomes, e o professor também vai se adaptar realmente bem com essa norma. Nós seguimos uma ética, eu acho que as pessoas merecem respeito, independente, né, professor, da visão que elas tenham, da visão que elas professam, a profissão de fé, inclusive, nos vários setores do cristianismo, e no nosso caso, nos vários setores do judaísmo. Eu respeito o judaísmo ultra-ortodoxo, ortodoxo, respeito o judaísmo reformista, neoconstrutivista, o judaísmo conservador, enfim, mas a gente adota nós somos judeus messiânicos, nós temos uma aliança, inclusive, também, conheço muitos irmãos do judaísmo nazareno, respeito muito o judaísmo nazareno, inclusive, houve uma palestra de um querido irmão nosso também, o Rosh Ezra Benor, que é conhecido por Flávio Teles, que eu conheço o Flávio já há uns 10 anos, foi também nesse mesmo programa que nós resgatamos o professor Flávio Rocha, o Rosh Ezra Benor, tratando de temas dentro do judaísmo nazareno e sobre Mashiach de uma propriedade muito grande. Assim como fez o nosso querido irmão Rocha, Rafael Rocha, dentro daquele programa que nós vimos, e certamente ele tem muito para passar para nós. Vamos então colocar os irmãos que estão nos assistindo. Aqui é uma live, a gente menciona o nome das pessoas que estão aqui prestigiando, não estão prestigiando a mim nem ao professor Rafael Rocha, estamos prestigiando ao Eterno, bendito seja o seu nome, para que o seu nome seja exaltado, louvado, glorificado, né, entronizado a ele toda honra, poder, louvor e domínio, toda kavod, como nós falamos, né? E eu quero agradecer a Alessandra Nascimento, Mariana Souza, a irmã Tata Hassan, muito obrigado, Foreign in this World está presente conosco também, Alisson está aqui conosco, Renato Barcelos, muito obrigado pela presença de todos, irmã Tatiana Almeida, todos os irmãos que participam conosco, Pablo voltou, Pablo Lopes, está sentindo a falta do Pablo aí, fazia um tempinho, acho que ele não aparecia, né? Juliana Colagrai, Viviane Peixoto, temos aqui o professor Euler Lopes, muito obrigado por vossa presença, eu já conheço o professor Euler Lopes dos outros programas lá de debates. Muito obrigado por vossa participação, meu querido irmão, seja muito bem-vindo. O professor Euler Lopes é um meio. dos maiores Sim, especialistas em grego do Brasil. que maravilha, olha só, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ezequias Biazon, obrigado, irmão Ezequias. É um grande prazer receber todos os irmãos aqui. Valdemir Alves, a irmã Cecília Sticanso, lá de Moçambique, que participa conosco também nos nossos serviços de Kabbalat Shabbat, do Shabbat também, Shacharit Minha, lá no nosso grupo do Skype. Irmão Márcio Neuza Cruz, meu querido irmão Bruno Moreira, irmã Adriana Ramos, que também faz parte do nosso grupo de discipulado, Andréia Maria Fernandes, também vem, acho que da parte do nosso querido irmão Rafael Rocha, irmão aqui firme na fé, muito obrigado. Mário do Ceará, um grande abraço, para os irmãos do Ceará que estão nos acompanhando.
Jana Almeida, Isolete Graf, Diane Alves, são todos muito bem-vindos e esperamos também que essa troca de públicos, né, também seja muito benéfica e saudável para todos. Lembrando, meus queridos, que amanhã, já antes de passar já o início desse tema para com o nosso professor Rafael Rocha, teremos uma live muitíssimo especial, Teorias da Conspiração e a Marca da Besta, comigo, Moré Fábio Pires, estaremos com Fernando Bartolomeu, do canal Catuvo, estaremos também com Orochi Felipe Cunha, do canal Orochi Felipe Cunha Oficial, e estaremos com o nosso convidado especial, Orochi, da comunidade Nazarena, Judaísmo Nazareno, perdão, o Orochi Robespierre Cardoso, um dos grandes conhecedores do sobrenatural, também daquilo que se coloca como teorias da conspiração, e falamos à luz das escrituras. Então, amanhã, às 21 horas, porque nós estamos fechando o mês de agosto, porque os irmãos pediram para fazer às terças-feiras, estamos cumprindo a parte 2 amanhã. Só que hoje nós voltamos às nossas segundas-feiras, às 21 horas, com a participação aqui do professor Rafael Rocha. Professor Rafael Rocha, a gente vai abordar esse assunto, meu irmão, lembrando a todos os queridos irmãos que esse aqui não é um debate, tá, irmãos? Porque tanto eu quanto o professor Rafael, nós temos a mesma congruência, nós concordamos com o mesmo tema, com o assunto. Ele vai fazer aqui uma exposição. A imortalidade da alma, um tema muito importante. Eu queria só, na verdade, abrir com um tema esse tema, com um ponto que eu acho que é relevante a gente colocar, né? De que, por exemplo, a Bíblia, ela não faz uma nítida distinção entre alma e espírito. O professor vai falar sobre isso também. Miriam, a mãe de Yeshua, orou assim: a minha alma engrandece a Adonai e o meu espírito se alegra em Elohim, o meu Salvador. Yeshua, isso marcado em Lucas capítulo 1, versos 46 e 47. Yeshua, no Getsemane, diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Mencionamos isso em Matitiahus, é Mateus 26, verso 38. No madeiro, ele bradou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, marcado em Lucas, capítulo 23, verso 46. Por isso, para este efeito deste trabalho, chamaremos, no caso, a alma e o espírito muito próximos. O professor vai falar sobre isso também. Professor Rafael Rocha, fazendo essa pequena abertura da minha parte, sei que o irmão vai colocar muito das bases da imortalidade da alma. Eu creio verdadeiramente que exista a alma, o irmão também crê nesse sentido. Por que devemos crer, segundo a visão do irmão, na imortalidade da alma? Muito obrigado mais uma vez. Shalom, Erev Tov, muito obrigado. Bom, shalom a todos mais uma vez, boa noite. Devemos crer na imortalidade da alma, ou aquilo que possamos considerar a separação entre a alma e o corpo, a sobrevida da alma após a morte do corpo. Nós precisamos crer, porque a alma, à luz das Escrituras, foi criada anteriormente à formação do corpo. A gente percebe isso muito claro no próprio livro do Bereshit, capítulo 1, versículo 27. Nós entendemos que criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Uma tradução possível, por causa do verbo que inicia no versículo 27, que é o verbo imperfeito do hebraico, né, que quando a ação ainda não foi concluída, passou a criar, né, ou passou a criar Deus, o homem, à sua imagem. Só que a imagem de Deus, ela não é visível, não é uma imagem física, não é algo tangível, palpável, como a matéria. Deus, o Eterno, nosso soberano Criador, ele é espírito. Então, como ele pode ter criado, como o Gênesis 1, 27, pode, de fato, falar na formação física do homem? Não creio eu. Eu creio que a expressão, o verbo que se encontra parar, que é o verbo que se encontra, ele está aqui no verbo perfeito,
significa que foi uma ação que ocorreu. Deus criou a alma do homem, a imagem e semelhança do que de fato ele é, espírito. Ou seja, ele cria uma substância espiritual a partir da sua imagem e semelhança espiritual. E veja que o verbo bará é um verbo que geralmente é aplicado quando Deus quer fazer algo vir à existência a partir do nada. Muito diferente do que se encontra em Gênesis 2:7, que diz lá que Deus formou o homem do pó da terra. Então, a gente não pode confundir os termos hebraicos, porque são distintos e diferem entre si na formação antropológica do homem. Para não ficar só nas minhas palavras, eu sempre gosto de falar e afirmar as questões, o embasamento de documentos. Eu estou aqui na minha mão, tá? Você pode conferir, uma Torá, e a Torá, na página de número 3, fazendo justamente o comentário do capítulo 1, versículo 27, diz que como a imagem criada por Deus com a imagem criada por Deus para formar o homem, o que não significa que a própria imagem de Deus, pois Deus não tem forma, como é explicado no terceiro dos 13 princípios da fé de Maimônides. Beleza, a gente está conectado. Estamos aí na unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, né? Não só, né? Ele está com a página na mão. Então, segundo os 13 princípios de Maimônides, diz, em Lodemut, Baguf, Veno, Guf, ele não tem nenhuma forma, é incorpóreo. E continua, o homem foi criado com uma semelhança espiritual a Deus. Então, está aqui na página 3 da Torá, dizendo que o homem foi criado na semelhança espiritual de Deus. Eu estou crendo que o que está sendo criado, Moré, Fábio Pires, grande mestre, o que está sendo criado em Gênesis 1:27 não é o corpo do homem, é a alma do homem que está sendo criada. E o corpo do homem vai ser criado em Gênesis 2:7. Na verdade, o corpo do homem vai ser formado, a partir do pó da terra, em Gênesis 2:7. Então, você pode perceber que existe, claro, rabinos, e no mundo rabínico discordam entre si, né, dessas questões. Alguns vão dizer que não, que o homem realmente estava sendo criado no seu todo em Gênesis 1:27, e que, de fato, mas eu acredito que houve dois processos distintos. E para não ficar também só, né, dando mais ênfase às minhas afirmações, para que a gente possa esclarecer aos nossos internautas, também estamos aqui com uma obra chamada Rumash. Tá? O Rumash, existem muitas obras inseridas nele, como o comentário do Rabino Rash, né, aqueles que vão estudar para se tornar rabinos, né, para ter essa formação precisa estudar os comentários de Rash, é praticamente uma formação quase que obrigatória para todo rabino. Também tem uma tradução em português do Targum de Onkelos, e a gente percebe que quando a gente vai ver o comentário na página de número 17 do Rumash, que aqui está, ó, quero deixar aqui, mostrar aqui, as faíscas de Hassidut, ou seja, as pérolas do pensamento dos judeus racídicos. E a gente entende que ele diz Ok, meus queridos, estamos tendo um pequeno problema de interferência aqui com a bela palestra do nosso irmão professor Rafael Rocha. Ele vai retornar, está falando, na verdade, sobre o Rumash, a obra do Rumash, é a interpretação feita, na verdade, por Rashi, que era um grande expoente do movimento judaico, Rashi francês, Rashi, lá do século XIII. O professor Rafael Rocha vai voltar já já. Uma unidade única. Isso, perfeito. Entanto, elevado em comparação ao formar uma única unidade. Assim foi necessário
Deus para alcançar a extraordinária deles. Então, eu acredito que, baseado em documentos, baseado em obras rabínicas, ela é uma substância criada do nada, independente da formação do corpo a partir do pó da terra. É a base da formação antropológica do homem, dentro pelas escrituras e por documentos rabínicos. E o professor Moré gostaria de fazer alguma pergunta? Eu acho que está caindo um pouquinho de interferência na tua internet, irmão. Eu que estou acompanhando aqui agora, eu estou acompanhando do meu segundo computador, tá? Então, eu estou acompanhando aqui do meu canal para o meu próprio canal, através do outro canal de estudos que nós temos, tá? Agora aqui você está perfeito para mim. Assim, os irmãos vão falando também, tá, meus queridos irmãos aqui no chat, qual o retorno que vocês estão tendo, porque o nosso irmão, querido irmão Rafael Rocha, disse que ele teria algumas interferências na internet. Agora está perfeito, está correto. Muito bem, professor Rafael Rocha. Existe dentro do cristianismo não uma unanimidade com relação ao tema da imortalidade da alma. Dentro do judaísmo existe já, né, quando a gente fala do judaísmo, nós falamos da doutrina de Abraham, Isaac e Jacob, que se depois chamou de judaísmo, logo com, né, a revolução dos Macabeus, né, liderados por Yehudá Maccabi, os seguidores de Yehudá, que servem e são partidários do judaísmo. Vamos colocar assim, não é o assunto, na verdade, mas falando sobre os ismos, né, das religiões, o judaísmo ele tem uma abertura muito maior com relação a essa parte do sobrenatural. E existe, inclusive, e os irmãos já sabem, nosso público sabe, nós não tratamos desse assunto, né, é um assunto muito delicado, mas existe, inclusive, a doutrina da reencarnação, que não tem absolutamente nada a ver com a doutrina espírita de Allan Kardec, que é baseada no hinduísmo, inclusive. O professor Rafael Rocha certamente sabe disso. Então, eu quero dizer, se lida com o sobrenatural de uma maneira muito mais ampla no judaísmo do que no próprio cristianismo. Dentro da Brit Hadashah, Shaul Hashalia, o apóstolo Paulo, colocando inclusive que ele subiu até o terceiro céu e viu coisas lá que ele não podia narrar, coisas, né, inenarráveis ou inefáveis, vamos colocar assim. Então se lida muito bem. Nós costumamos dizer aqui, meu querido amado irmão, que aos judeus foram dados os oráculos do conhecimento do Eterno, como está marcado no livro de Romanos, capítulo 3, verso 2. Pois bem, todos nós sabemos disso. Porque há, na verdade, uma resistência de outros setores do cristianismo sobre o tema da imortalidade da alma, irmão? Bom, isso é interessante, sua pergunta, por causa da percepção e da cosmovisão deficiente que eles têm do Taná. Eles, claro, fazem uma interpretação holística do Taná, acreditando que o homem, no seu aspecto, porque toda doutrina tem um fundamento, uma base, né? E a gente entende que eles têm uma visão holística, que o homem é o todo, que a alma, né, ou Neshama, e o corpo são unos, são inseparáveis, que quando o corpo morre, a alma fica no seu estado inconsciente. E eles dizem que a alma não pode ter nenhum tipo de consciência no estado intermediário, porque toda a proposta do Tanai da Brit Hadashah é uma proposta de ressurreição. Só que a ressurreição, que geralmente se propõe pela Escritura, é a ressurreição do corpo e não da alma. Eles se esquecem desse detalhe importante. E quando eles passam a defender uma doutrina das partes, não fazem responsavelmente a investigação do todo da Escritura para ter uma visão realmente imparcial, se tornam tendenciosos na exposição do ensino e acabam influenciando muitas pessoas que, infelizmente, não tiveram, não vou dizer que tempo, mas
não tiveram a oportunidade de estudar a Bíblia no seu todo. Inclusive, a palavra grega para kaireses, para heresia, é a escolha de uma parte e não do todo. Eu fico muito preocupado quando, né, eu vejo pessoas escolhendo uma parte somente de um pensamento, mas não entendendo a abrangência com que a Escritura enxerga todas essas coisas. Né? Você mesmo viu, né, que eu discorri sobre esse assunto com um adventista do sétimo dia, que não acredita, né, na sobrevida da alma após a morte do corpo, que a gente usa o termo de mortalidade da alma. Eles não acreditam nisso, apesar de a gente poder provar com documentos, provar com o próprio texto bíblico hebraico. Eles não, infelizmente, aceitam. Por quê? Eu acredito que muitos homens têm mais compromisso com as suas instituições denominacionais do que com Deus e com a sua palavra, com o eterno e com a sua escritura. Que eu tenho compromisso com o eterno e com o ensino sério da sua escritura. Eu não estou preso a nenhum tipo de conceito fechado denominacional. Eu não me prendo a isso. Eu estou em busca da verdade, né? A gente entende que Deus é a verdade, segundo o texto lá, se não me falha a memória, de Deuteronômio 32:6. Deus é a verdade. A verdade, ele é uma pessoa e que se revela através da sua palavra. Então, eu tenho compromisso com o eterno. E, por isso, me empenho profundamente de fazer uma investigação séria da Escritura para poder levar a verdade às pessoas. Então, infelizmente, o maior problema é isso. As pessoas têm que se perguntar qual é o meu compromisso. É com a minha denominação religiosa, com a minha instituição religiosa, ou com a verdade de Deus e sua palavra? Esse é um questionamento que todos os estudiosos cristãos deveriam fazer. Né? E graças a Deus pelo privilégio e a oportunidade né, que eu estou tendo aqui neste canal maravilhoso do Moré Fábio Pires, para a gente poder discorrer sobre esse assunto. Então, a questão é maravilhosa, os internautas vão, até o fim dessa live, vão entender a profundidade disso. A gente percebe que toda a Escritura, quando vai narrar, por exemplo, até a morte de um justo, ele não fala que é o justo que está morrendo, não. O justo para Deus não morre. O justo continua vivo após a morte do corpo. Como a gente percebe lá no próprio livro de Bereshit, capítulo 23, versículo 1, quando fala lá, né, de Raie Sará, né, sobre a vida de Sara. Quando vai registrar a morte de Sara, ele diz que Sara estava viva, né? Raie Sará. Então, a gente percebe que a própria Escritura vai dizer que quando se trata da saída da alma de um tzadik, de um justo, né, de seu corpo, obviamente, esse tzadik continua vivo. A gente percebe isso em Gênesis 23:1, né, Bereshit, que a gente pode usar essas expressões aqui. Ambos são palavras correlatas, e a gente também entende que Provérbio, capítulo 12, versículo 28, traça a narrativa, né? Inclusive dentro, professor Moré, Moré Fábio Pires, até de obras cristãs, até de bíblias produzidas por cristãos reformados, como a própria Bíblia de Genebra, na página que eu tenho aqui, página 227, se não me falha a memória, né? Só para eu ver aqui a informação, quando vai interpretar o texto de Provérbios, capítulo 12, versículo 28, a gente percebe aqui que é muito forte, até em obras cristãs, veja bem, aqui está na página, eu não errei não, é isso aí mesmo, vamos lá, página 827. O irmão pode fazer a leitura e eu mostro aqui a Bíblia de Estudos de Genebra, que inclusive, eu costumo dizer, sem querer cortar o irmão, me perdoe, meu querido irmão Rafael Rocha, para mim é a melhor Bíblia de Estudos cristã, que evidencia, inclusive, o retorno às raízes hebraicas da fé. Dentro dessa Bíblia, uma Bíblia de cunho reformista, né, ela tem aí, para mim, dentro de Shemot, capítulo 20, a melhor explicação sobre a Torá
e a melhor explicação a respeito da Torá e a respeito do cumprimento da Torá, como o próprio livro de Correleto, o livro de Eclesiastes diz que cabe a todo o homem o cumprimento dos mandamentos que foram dados pelo Criador. Então, o irmão fez uma citação muito feliz, é a Bíblia cristã, para mim, melhor Bíblia cristã que define a Torá, uma Bíblia de estudos, Bíblia de estudo de Genebra. Que bom que o irmão fez essa citação, está muito, muito bem colocada, viu, meu querido irmão? É uma maravilhosa obra na página 827, de cabeça eu falei, mas eu peguei para não ter que falhar na minha citação. Claro, eu sou muito responsável com as minhas citações, fazendo comentário do capítulo 12, do versículo 28 de Provérbios, que diz, né, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte, almavet, no hebraico, né, não há morte. E aqui ele comentando, ele diz aqui o seguinte: o justo mantém um relacionamento eterno com Deus que não pode ser removido pela morte física. Veja bem, maravilhosa citação. O justo mantém um relacionamento com Deus que não pode ser, né, rompida pela morte física. Aqui a prova cabal e concreta de que o tzadik, né, de que o justo, ele tem uma sobrevida após o falecimento do seu corpo. Então, é maravilhosa a citação. A gente também pode pegar uma citação de uma outra Bíblia, inclusive, né, uma Bíblia de cunho católico, que é a Bíblia Ave Maria, que diz que realmente, quando se fala na linguagem poética, porque a gente está se tratando de uma obra poética do judaísmo, e quando se diz almavet, não há morte, literalmente está falando sobre a eternidade do justo após a morte do corpo. Então, é maravilhoso, a gente pode, né, poder discorrer sobre isso, mas uma coisa interessante, Fábio Pires, é que até agora, esse dado momento, nós discorremos sobre a imortalidade dos justos, e isso só no Taná. A gente não saiu do Taná, nós estamos discorrendo sobre assunto dentro do Taná. Eu nem preciso ir para a Brit Hadashah, porque lá está gritante, tá uma coisa assim absurda, né? Mas vamos ficar aqui no Brit Hadashah, porque os adventistas do sétimo dia, as denominações sectárias, como os Testemunhas de Jeová e Companhia Limitada, acabam dizendo que o Taná não apresenta claramente a imortalidade da alma, que isso não é verdade. E eu poderia provar, em muitos outros textos, a alma saindo do corpo, tá? E tentando voltar ao mesmo. Por exemplo, citação do primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, versículo número 22, se não me falha a memória, versículo 21, 22, falando que o profeta Elias, né, Eliarru, tentando ressuscitar o filho da viúva de Sarepta, ele clamou ao Eterno para que a alma do menino voltasse outra vez. Outra vez, quer dizer, a alma saiu. O hebraico é muito forte. A alma do menino voltasse outra vez. Então, não tem como dizer que a alma não saiu do corpo e que Elias estava orando ao Eterno para que essa alma voltasse novamente ao corpo. Porque um corpo sem... O corpo não tem, como disse, se não tiver o Nishma Haim, né, ele não pode se tornar Nefesh Hayah, né? Tem que ter novamente o sopro do Eterno, né, para que possa, de fato, ter o corpo voltar a ter a vida. Isso aqui é maravilhoso entender que o Taná apresenta de forma concisa. E uma outra coisa, que não tem como a gente realmente estudar a língua hebraica sem entender a cultura judaica. Seria a irresponsabilidade dos estudiosos do Taná não poder entender que a própria crença judaica, ela apresenta essa possibilidade. Você percebe lá, né, e diz o texto do livro dos Salmos, que me fugiu um pouco a memória, mas os irmãos vão se lembrar, que diz que aquele que te guarda não tosquenejará, né? Não dormita aquele que te guarda, o guarda de Israel. Então, estou aqui parafraseando, mas é uma citação dos Salmos. Muito bem. Isso. Porque Deus velava pelos seus enquanto eles dormiam. Por quê?
porque acredita-se dentro do judaísmo que, de fato, a alma sai do corpo no momento em que uma pessoa está dormindo. E você vê que quando o judeu vai acordar, ele tem que fazer a oração chamada do Sharit, Sharit. Ele tem que fazer a oração do Sharit. Ele tem que orar pela manhã pedindo para que, de fato, né, pois recobrastes a minha alma dentro de mim. Então, é a oração matutina do Sharit que todo judeu faz. Quando ele vai se acordar, ele pede para que a alma volte ao seu corpo, porque era sagrado. Tinha as 3 orações, né, diárias do judeu. Sharit, que é uma oração matutina, né? Existia também a Minha, que era a oração da tarde, e também existia a terceira oração feita à noite, que é Arvit. Marivê, né? Arvit. Isso. Então, eram 3 orações que se faziam, né, para que, de fato, as pessoas pudessem entender que o judeu, ao dormir, ele faz oração e, ao se acordar, pede para que a alma torne ao seu corpo, porque essa era a crença recorrente e comum até o dia de hoje, de Exato. todos. Temos uma pequena interferência aqui na palestra do nosso irmão Rafael Rocha. Pedimos aos irmãos que compreendam, né? A internet deles está variando um pouquinho. Fui informado aqui, né, pelo meu fornecedor de internet, que é uma fibra ótica que está com problema. Né? Outra coisa que a gente vai defender a possibilidade da imortalidade da alma dentro do Taná. Eu não estou querendo muito ir para a Brit Hadashah agora. Muito bem. Porque a Brit Hadashah para os mortalistas é o que eu vou usar em linguagem bem coloquial, me perdoe, né, se os irmãos tiverem dificuldade com a minha linguagem, mas para mim é paulado em cachorro morto. Cara, pegar a Brit Hadashah e terminar de coitados. Mas, infelizmente, a gente percebe que quando Adão e Eva pecaram, Deus disse em Gênesis 3:23 que eles deveriam ser banidos do jardim que estava no Éden, para que não tivesse acesso ao fruto da árvore da vida. Perfeitamente. E comam e viva eternamente. Vahai Leolam. E por quê? Porque o judeu também acredita que existem 2 mundos. Vamos voltar, meus queridos. Já volta a internet do nosso querido irmão. Caiu? Isso. Caiu um pouquinho. Só vou pedir para o irmão repetir os últimos 15 segundos, então, irmão. Por favor, que o irmão colocou. Eu parei aonde? Na parte de Adão e Eva. Quando eles pecaram, comeram do fruto sim. E aí Deus disse, os baniu do jardim no Éden, para que não comesse do fruto da árvore da vida, né, para que não comam, e vive eternamente. Vahai Leolam. Eles não poderiam comer e viver eternamente. E veja que o corpo, ao receber o alimento da árvore da vida, teria uma longevidade que causaria imortalidade para ambos, porque quem precisava de imortalidade era o corpo. A alma já tinha. Isso é muito claro. A alma, ela tem uma sobrevida após a morte do corpo. Quem precisa de imortalidade é o corpo. É isso que Jesus prometeu, ou Yeshua prometeu, lá em 1 Coríntios 15, sobre a imortalidade do corpo. Cortou um pouquinho novamente, irmão.
Shalom, voltou agora. Voltou, Bom, perfeito. aqui é um negócio complicado. Minha internet aqui tá. Mas Sem sim, problema, sem eu problema. parei aonde? Que Yeshua teria falado sobre a imortalidade do corpo, dessa parte que não pode continuar, por favor. Sim. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo, ou o rabino Shaul, ele prometeu, ele discorreu, perdão, ele discorreu que havia uma promessa em Cristo que traria a ressurreição do corpo, e nessa ressurreição, a imortalidade do corpo, porque a alma já tem uma sobrevida após o falecimento do corpo. Isso está provado em toda a Escritura. Uma coisa interessante é que o corpo, se tivesse recebido em Gênesis 3:22, Bereshit 3:22, o alimento da árvore da vida, o corpo atingiria a imortalidade que precisava para que a alma continuasse dentro desse corpo. E a gente percebe que Adão morreu com 930 anos, faltou 70 anos para que ele atingisse 1000 anos de existência, porque ele tinha tido contato com a árvore da vida. Essa é a razão pela qual acredito que ele tenha sido tão longevo. Mas uma coisa interessante é que, quando a gente continua analisando essas questões sobre Vahá e Leolam, a gente acredita a Escritura, que corrobora a cultura judaica, que acredita que havia dois mundos, que é Olam Hazé e Olam Rabá. Né? Ou seja, havia o mundo terreno e o mundo espiritual, que é Olam Rabá. Exatamente. Sim, acredita nisso. Então, o que acontece? Quando nós entendemos essa questão, nós percebemos que o que Deus estava dizendo, que se o homem tivesse acesso, se o corpo dele tivesse acesso à árvore da vida, ele, novamente, ele teria uma sobrevida espiritual comum, né? Agora, a gente vai discorrendo melhor sobre isso. Então, meu amigo Moré, Fábio Pires, a gente percebe que a Escritura é muito clara com relação a isso. É muito clara que há, inclusive, a separação da alma e do corpo no momento do óbito. A gente percebe isso lá no livro de Isaías, né? Do profeta Isaías. Eu vou pegar aqui, né, a citação do profeta Isaías, capítulo 10, pegando aqui a Bíblia, capítulo 10, aqui eu queria fazer uma leitura, porque os internautas podem conferir, né? Capítulo 10, se não falha a memória, versículo de número 18, fala que aqueles que passariam por, né, maldições no período em que a visitação do Eterno fosse uma realidade sobre o povo judeu por causa da violação do Torá, eles seriam tão prejudicados que, ao serem mortos com as enfermidades e as assolações que eles receberiam por causa das maldições do Monte Ebal, eles, na verdade, teriam sua alma separada do corpo. Essa visitação do juízo divino seria da alma até o corpo, e é o que está aqui, né? É o capítulo 10, versículo de número aqui 18. Também consumirá a glória de sua floresta e de seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como que um doente se define. Ou seja, toda a natureza que foi criada dentro daquela extensão geográfica e territorial de Israel seria visitada. Tudo que houvesse vida, e tudo que houvesse vida, que houvesse a essência da vida e a matéria, seriam afetados. E olha aqui como coloca lá, desde a alma até o corpo. E o hebraico realmente apresenta essa divisão, essa separação entre ambas as substâncias. Então, a gente entende que é muito forte. E o que mais me preocupa, Fábio Pires, é que as pessoas, diante de tantas evidências esmagadoras das Escrituras, sim, elas permanecem irredutíveis à verdade. Sim, é verdade. E é isso que mais me preocupa, essa idolatria da religião falsa, tá? Porque eu não considero uma religião verdadeira que tenha um ensino que se difira do que Deus deixou expresso pelas Sagradas Escrituras.
Deixa eu fazer aqui uma pontuação. O profeta Sim. Isaías disse que existe a lei e os profetas. Né? Existe a lei. Se alguém não falar conforme essa palavra, jamais haverá a alva. Perfeitamente. Mas aí, o contexto que é citado esse texto é interessante, porque o que estava havendo no povo de Israel era necromancia, consulta aos mortos. Uma coisa interessante que eu fiquei me perguntando durante muito tempo, analisando o Torá, se não houvesse a possibilidade, de fato, de se consultar os mortos, porque Deus, de fato, daria a proibição de que qualquer um que tivesse relação com Hashem pudesse consultar os mortos. Se não houver, então, eu pergunto aos mortalistas, se não existe vida após a morte, por que Deus estabeleceria um mandamento que proibisse com que os vivos consultassem os mortos, visto que os mortos estão no estado inconsciente? Os mortos, eles não estão em lugar nenhum. Então, como eles iriam consultar um corpo que virou o pó? Eles consultariam o pó, porque os mortalistas acreditam que quando o corpo morre, a alma fica no estado inconsciente, não vai nem para o Sheol e nem vai para os seios de Abraão. Exato. Não vai para lugar nenhum. A alma fica no estado inconsciente esperando a ressurreição final do corpo para ser julgada. Então, a gente entende que eles não respeitam, primeiro, a razão. A gente tem que apelar no sentido lógico das coisas. Eles não estão respeitando nem a razão e nem a evidência bíblica. Então é complicado. Existem muitos outros textos que a gente pode discorrer sobre o assunto, mas se você quiser fazer alguma pergunta, quero deixar você à vontade, porque a gente está discorrendo sobre o assunto para que, na verdade, a gente possa fazer um diálogo sobre o mesmo. Senão vai se tornar um monólogo e não um diálogo. Então, se você quiser fazer bondade a sua, meu Adriano. tempo. Para o Hashem, esse programa foi, na verdade, feito para o vosso convite, para que o irmão pudesse trabalhar. Nós vamos dar as nossas pinceladas. O irmão colocou um ponto muito importante sobre as 3 orações. Quando nós acordamos, nós falamos, tenho posto o eterno perante a mim, né? Shirti Adonai lenigdi tamid. Depois fazemos o Modeh Ani lefanecha melech hai vekayam, she'eh zarta benishmati bechen rabba emunatecha, que é agradecendo ao eterno por ele ter nos dado a oportunidade de abrir os nossos olhos. Por quê? Aí nós vamos ter que colocar um ponto muito importante. Vamos lá. Nossos irmãos, inclusive cristãos, estão aqui. A Torá, foi perguntado aqui, Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Todo o cristão conhece a Torá, chamado de Pentateuco, que é, na verdade, respeitando os professores de grego, inclusive, que é o nome que eu não gosto, porque, na verdade, o nome original, e tratando do original, é Torá. Mas, ok, se colocou, na verdade, pelo tratamento do grego, chamar de Pentateuco, né? E quando eu era muito garoto, eu estudei em colégio católico, na verdade, né? Quando eu era católico, antes de vir para um judaísmo. Não interromper, Moré Fábio Pires, mas já interrompendo, como o Pentateuco foi uma criação de 72 judeus na ilha de Féros, a pedido de Demétrio de Fálero, para... veja que a Septuaginta original era só o Pentateuco mesmo, não era o Tanakh. Exatamente. Mas dentro, eu digo assim, né, dentro dessa fusão com o grego defendido pelo grego, o nome em si, né, isso também acho que tem a ver com os 72 tradutores que estavam no Egito e fizeram também, trabalharam com a Septuaginta. O irmão também pode tratar um pouquinho melhor esse assunto conosco nesse sentido. São tantos temas. Entretanto, quando nós falamos de Torá, nós falamos os 5 primeiros livros, né, das Escrituras, o Tanar. Lembrando a todos que Escrituras trata-se do que se conhece como erroneamente colocado pela Igreja Católica como Antigo Testamento, que para o judeu é conhecido como a Bíblia hebraica, né? Porque o judeu normativo, exatamente, o judeu normativo, ele não reconhece a Brit Hadashah, como nós que temos a consciência de que Yeshua é o Mashiach, de que a Brit Hadashah,
os chamados escritos Ketuvim, Netzarim, representam, na verdade, todas as cartas que foram escritas, né, os chamados evangelhos, as quatro primeiras cartas, né, e depois todo o restante, incluindo as cartas de Shaul HaShaliach, do chamado apóstolo Paulo, o que se convencionou colocar como Novo Testamento. Então, aqui, irmão, nós trabalhamos com uma linearidade do Tanakh e da Brit Hadashah, conhecido também como Aliança Renovada ou Nova Aliança, como alguns gostam de assim colocar. Então, vamos lá. Dado isso, nós temos que considerar, já que mencionei em Romanos 3:2, e que aos judeus foram dados os oráculos do Eterno, os oráculos do Criador, exclusivamente, tendo principal judeu Yeshua HaMashiach, conhecido como Jesus Cristo, na língua portuguesa, tem as suas variações nas outras línguas também, vamos colocar assim, de uma maneira muito simplista, né? Dado aos judeus, tendo na pessoa de Yeshua, né, o principal, o Mashiach, os oráculos de toda a revelação que foi dada pelo Eterno a essa nação, chamada de nação Or, nação Luz, que foi dada para eles as grandes revelações. O que nós precisamos entender, e eu tenho certeza que o que eu vou colocar, o irmão Rafael Rocha também compreende. E tudo isso tem a ver com o tema de hoje. Live especial hoje em 30/8, o tema imortalidade da alma, comigo, Moré Fábio Pires, só que o nosso convidado aqui é o nosso irmão teólogo Rafael Rocha, que está brilhantemente tratando do tema imortalidade da alma. Sabendo que, ao revelar tudo isso para essa nação luz, a obrigação dessa nação era repassar tudo isso para as demais nações. Vamos usar uma prova disso? Yeshua, quando coloca o famoso Ide de Matitiahu, Mateus 28:19, Ide e passai, né, as Bessorot, passai a mensagem, né, o que o cristianismo coloca como evangelho, nós conhecemos como Bessorot, que são as boas novas, estava incluso a Torá. Ora, se aos judeus foram dados os oráculos do Eterno, portanto, a questão da imortalidade da alma está inclusa nisso também. Vamos falar um pouquinho só, apenas como ilustração. Os judeus creem verdadeiramente que a alma ela permanece consciente. E Yeshua também, sem querer ir para a Brit Hadashah, inclusive, meu querido amado irmão, eu acho que nós teremos aí uma necessidade de uma segunda exposição do irmão, falando sobre mortalidade somente dentro do tema da Brit Hadashah, né? Porque é um tema longo, é um tema amplo, e tratar das coisas de Mashiach, das palavras do nosso Messias, do nosso mestre, do nosso Rabi, dentro desse escopo, é muito importante. E olha que interessante, irmãos, nós temos os sábios judeus, relatos de um homem, por exemplo, chamado Baal Shem Tov, de um grande rabino que foi torturado pelo governo romano anos depois da morte de Yeshua, Rabi Akiva, que teve, isso está registrado em obras judaicas, Rabi Akiva, por exemplo, teve experiências sensoriais numa outra dimensão e conversou com outras pessoas e viu outras pessoas e viu inclusive Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso professor. Ora, do que dizer, na verdade, se isso, Rabi Akiva teria mentido, então? A parábola, por exemplo, do rico e o Lázaro seria uma invenção de Mashiach, de Yeshua, quando já se sabia, por exemplo, da história do seio de Abraham, que já é um conceito que já existia anteriormente? Ora, o professor Rafael Rocha disse muito bem sobre a necromancia. E o Eterno proíbe a necromancia até os dias de hoje. Por quê? Porque se mexe com o sobrenatural de vidas que não são permitidas a que nós tenhamos acesso. Por isso, e com todo respeito à doutrina de Allan Kardec, aos membros do Espiritismo, o que não foi concedido ao homem como permissão para se fazer realizar, conversar com os mortos. E isto é condenável por Adonai Elohim, nosso Elohim, o Elohim de Israel e das nações. Então, se isso existe, nós sabemos se isso foi mencionado, se essa é uma ordenança, uma mitzvah negativa, um mandamento negativo, é porque realmente esse tema ele está mais vivo do que nunca e ele é um tema real, porque o mundo sobrenatural ele é real. Bom, essa é a minha parte. Live especial hoje, 30/8, com o nosso irmão Rafael Rocha, aqui no canal Moré Fábio Pires. O tema de hoje é
imortalidade da alma. Meu irmão, fique à vontade, continue a vossa exposição, pode passar, pode fazer o comentário no que eu coloquei, o irmão pode fazer também comentários posteriores. Muito oportuno essa live, eu agradeço mais uma vez a vossa presença. Bom, o que eu queria era só poder corroborar as pérolas que você acabou de apresentar dentro do fator histórico do judaísmo, né? Você citou um rabino que teve uma experiência pós-morte, né? O que hoje tem sido estudado pela ciência, inclusive pela tanatologia, essa questão, essa transição do pós-morte. Eu estou com uma obra também aqui judaica, né? De um rabino messiânico, e também a gente percebe que existem homens que experimentaram essa questão do pós-morte, como o próprio Gamaliel Oliveira relata os detalhes de sua viagem, né? Gamaliel Oliveira, alguém citado, como se, pelas descrições do que ele estava sentindo no corpo, para ele ter a sua experiência pós-morte, era como se ele estivesse infartando. Ele estava infartando, fala que o braço dele esquerdo estava endurecendo, sentiu dor no peito, falta de ar, e diz aqui na página de número 922, na experiência que ele teve nesse processo pós-morte. Ele disse, a sensação que tive foi de que estava mudando de um estado para o outro. E nessa hora, uma sensação de morte me invadiu. E pensei que iria morrer, senti uma forte pressão no tórax e abdômen superior. Imaginei que fosse vomitar, que geralmente são todas as características de alguém que está sofrendo um infarto. Exato, um infarto, tá? Exatamente. E então mudei o rumo da minha concentração e mudei também para a posição corporal. Me recusei em entrar naquele plano. Ele se recusou em plano. Ele estava lutando para sobreviver. Mas as descrições que diz é que ele teve visões de seres celestiais. Perfeito. Ele teve as cores, se descortinou as cores espirituais no mundo sobrenatural, e ele teve visões de seres espirituais. E ele disse, as cores continuaram até que se condensaram em um branco azulado muito forte. Nuvens vieram e deram sobre forma de uma sombra aquela luz. Um homem de barba longa que não consegui ver o detalhe de seu rosto. Tamanha luminosidade desse ser. Perguntei, quem é você? E a imagem se esvaziou sem resposta nenhuma. Né? É como, geralmente, quando seres angelicais aparecem, né, como aconteceu lá no caso, né? Como é teu nome? Porque perguntas o meu nome, que é maravilhoso. Quer dizer, os seres angelicais muitos não gostam de se identificarem. Eles são visivelmente, né, apresentáveis, mas na hora de serem questionados quem são, geralmente não dizem. Então, existem muitos relatos. Existe um relato, inclusive, né, dentro dessas questões, que eu sou um estudioso, que eu sou um pouco apaixonado pela língua hebraica, pela cultura judaica, eu sou profundamente amante, né, dos fundamentos da fé desse cristianismo judaico ou desse judaísmo cristão, tá? Porque a gente usa hoje essa expressão no Brasil, né, que nós temos aí um fundamento, né, judaico-cristão. Então, geralmente, não tem como desassociar a fé cristã do judaísmo. Qualquer tentativa de se fazer tal ruptura é uma tentativa irresponsável e é a negação da sua base, do seu fundamento e da sua fé cristã. Então, é complicado. Infelizmente, eu não posso incorrer no risco de fazer tal ruptura, né? Até porque os cristãos primitivos do primeiro século, todos eram judeus sangue puro. Então, é complicado. Então, veja bem, a gente percebe aqui também, na obra, fala sobre a possibilidade de Moisés ter sido preservado por Deus, a alma de Moisés ter sido preservada por Deus, né? Então, a gente percebe que é muito gritante. Agora, para os mortalistas, eu quero que eles me expliquem. Eu vou jogar aí essa pérola aí no canal do Moré Fábio Pires, e os internautas vão investigar, vão pesquisar, e quando vocês se encontrarem com testemunha de Jeová, adventistas do sétimo dia, ou qualquer tipo de denominação sectária que defenda a mortalidade da alma, você joga no peito desses caras o seguinte texto. Isaías capítulo 14, versículo 9. Porque aqui ele diz, não, você, desde que a live começou, você só está apresentando a imortalidade dos justos.
Cadê a imortalidade dos ímpios? Como é que se pode ter um texto claro como água para descrever, né, a alma dos ímpios mortos no Antigo Testamento? Isaías 14:9 é gritante. Diz lá, né, eu vou ler aqui, depois o professor Moré, Fábio Pires, quiser ler em hebraico, é lindo também, mas eu vou ler logo em língua portuguesa para mim ser um pouco mais claro. O além desde o profundo se turba por ti, para te sair o encontro na tua chegada. Quem que estava chegando? O rei do exército sírio, ou seja, o rei da Babilônia. Estava chegando, né, no Sheol. E diz assim, na tua chegada, ele por tua causa desperta as sombras. A palavra sombra aqui está muito mal traduzida. Tá? Refaim tem a ver com espíritos, inclusive, né, está no plural, Refaim. Né? Refaim. Está no plural. Refaim. Né? E todos os príncipes da terra se faz levantar de seus tronos e todos os reis das nações. Ou seja, os príncipes vencidos pelo exército sírio, os príncipes mortos pelo rei da Babilônia, estavam recebendo a alma do rei da Babilônia quando ele estava entrando no Sheol. Ora, se a alma fica no estado inconsciente, por que esses espíritos, chamados de refaíns, que muitas traduções traduziram como as sombras, como é que esses espíritos, essas sombras de todos os príncipes da terra, se faz levantar de todos os seus tronos e reis? E olha que esses espíritos vencidos vai dizer ao rei vencedor quando entra no Sheol. O rei vencedor, mas morto. Que agora diz assim, todos estes respondem e dizem, tu também como nós está fraco, e és semelhante a nós. Veja como é que os espíritos dos príncipes vencidos pelo rei da Babilônia recebe o próprio rei da Babilônia quando ele entra no Sheol. Disse, você, quando estava vivo, era mais poderoso do que nós, mas morto, está fraco como nós, é semelhante a nós. Ou seja, você caiu na condição de todos os mortais. Então, é muito forte esse texto para não entender que, de fato, o termo Refaim você pode encontrar pela segunda vez no próprio texto de Isaías, capítulo 26, né? Capítulo 26, versículo 14. E você vai ver lá que a palavra Refaim, de fato, se trata de espírito dos mortos. Outra tradução traduz como defunto ou como mortos, né? Dependendo da tradução. Não existe tradução perfeita. Cada tradução é meramente uma interpretação do tradutor. O texto perfeito é o texto original. Você tem que ir para o texto original. É o texto original que é inspirado. Tá? Então, a gente, para poder extrair a verdade de Deus, nós temos que ir ao texto original hebraico para poder escrever sobre isso. Então, aqui a gente percebe só no Taná um estado intermediário onde os espíritos, né, recebem os mortos quando entram no Sheol. Então, não tem como negar essas evidências. Nós colocamos aqui textos bíblicos, né? Não tem como negar, né, todo o acervo literário de documentação que a gente tem aqui, não tem como. Infelizmente, as pessoas, Moré Fábio Pires, muitas só querem entender o que querem. Você pode, olha, tem uma frase muito bonita. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Mas para quem decidiu não crer, nenhuma explicação se faz possível. Então, para quem não crê na imortalidade da alma, ainda que nós venhamos apresentar com esse acervo esmagador de informação, texto original, a definição dos léxicos, da gramática, dos documentos rabínicos, infelizmente, as pessoas elas ficaram intoxicadas por uma falsa religiosidade, porque a verdadeira religião ela é quando o homem é conduzido a Deus através da sua palavra. E, obviamente, a palavra maior encarnada é o próprio Yeshua HaMashiach, né? Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. O pessoal perguntou o que significa Baruch Hashem, significa bendito seja o Eterno. Tá, meus queridos? É isso que nós falamos em hebraico, por exemplo, né? Baruch haba Hashem Adonai Yeshua HaMashiach, bendito seja aquele que vem em nome do Eterno.
né, em nome de Yeshua HaMashiach também, fazendo coligação de Adonai com Yeshua. Live especial 30/8, com o tema hoje é a imortalidade da alma. Comigo, Moura Fábio Pires, mas o nosso convidado especial é o nosso irmão teólogo, professor Rafael Rocha. E esse assunto é um assunto realmente que, como nós falamos, né, rende pano para manga. Existe muitos textos a respeito do sobrenatural do Eterno, muitos. E na verdade, quando nós falamos sobre o sobrenatural em si, o nosso irmão Rafael Rocha colocou sobre Moshe, né? Existem duas linhas aí de pensamento, inclusive a Torá traz sobre isso lá no tema, na penúltima paraxá, se não me engano, que nós estamos agora na paraxá 50, vamos para a paraxá 51, o ciclo da paraxá está terminando, vai terminar na 54ª, é a 53ª ou a quarta, que fala aí, na verdade, sobre a disputa, né, do corpo de Moshe. Tudo bem, então nós conhecemos essa história, e o Malach, o anjo, né, cita que você seja repreendido em nome do Eterno, né, pelo Yud He Vav He. Ok. Duas linhas de pensamento, no judaísmo é muito comum isso também, ninguém bate o martelo, o professor Rafael Rocha sabe disso, de que o corpo de Moshe, ele teria sumido. Ninguém sabe para onde foi o corpo de Moshe. Eu vou dizer por que eu estou falando isso, porque no nosso podcast, no canal Fábio Pires, nós fizemos um trabalho sobre isso. Os irmãos que não conhecem aqui o nosso trabalho, nós fazemos podcasts todos os dias, estamos com mais de 210 trabalhos, desde o dia 19 de julho do ano passado. Digo só sobre os podcasts, são mensagens diárias. E existe uma linha que defende que Moshe Rabbeinu morreu. Vamos piorar um pouquinho mais a coisa sobre esse assunto. Eu já falei aqui, inclusive, mas talvez para os nossos irmãos cristãos seja novo. Eu creio que as duas testemunhas que virão sejam uma delas, Moshe Rabbeinu, Moisés. Isso é muito importante. Outros creem que seja Eliyahu Hanavi, Elias, profeta Elias, e outras pessoas creiam que sejam Hanok. Eu não creio, na verdade, que seja Hanok, porque existem muitas evidências de que Eliyahu, né, tendo abrido, vamos dizer assim, na sua personificação, sob o mesmo espírito para João Batista, Yohanan, abriu o caminho para Mashiach na primeira vez, para Yeshua, abrirá também o caminho agora para anteceder a vinda de Mashiach. E diz também o livro de Apocalipse, Gueliana, diz que essas duas testemunhas vão causar, meu amado irmão, o irmão sabe tanto ou melhor que eu, um profundo problema nessa terra. Porque eles vão, né, com a própria boca deles, soltar fogo, labaredas de fogo, e eles vão contra esse sistema, inclusive, da nova ordem mundial, de homens e líderes que vão querer matá-los, mas não vão matá-los no momento, até que o Eterno permita, mas no momento em si eles serão mortos e depois eles ressuscitarão. Nós conhecemos a história que está narrada no livro de Guiliano, no livro de Apocalipse. Então, quando a gente fala sobre isso, sobre a parte da imortalidade, nós também citamos um dos nossos trabalhos, o judaísmo crê muito isso, e eu lido com muita tranquilidade, sobre os imortais que estão desde o momento pós-diluviano, que habitam este mundo, de que o Eterno, e muitos rabinos sabem disso, de que haveria, na verdade, 36. Uns dizem que é 24, outros dizem que é 36. Sejam 24 ou 36. Metade desses pertencente às tribos de Israel e a outra metade pertencente às nações, de homens imortais. E isso tem tudo a ver com o tema que nós estamos lidando agora, trabalhando agora. E de que dois desses imortais relativos a Israel seriam Moshe Rabbeinu e Eliyahu Hanavi, que virão no final dos tempos. Vamos piorar um pouquinho mais as coisas. Há inúmeros relatos ao longo dos séculos da presença de Eliyahu Hanavi, de Elias, o profeta Elias, em meio ao povo judeu. O último relato foi de que, há 20 anos atrás,
vamos colocar assim, no atentado às Torres Gêmeas, lá no World Trade Center, lá nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2001, pela manhã, antes dos prédios terem um colapso, serem colapsados, de que um grupo de judeus que estava fazendo lá o serviço de Shacharit, meu amado irmão, isso é um fato maravilhoso, eles precisavam completar o Minyan. Minyan é um grupo de 10 homens judeus que precisa haver, no mínimo, 10 homens para que o serviço, a oração de Shacharit, como foi mencionado pelo professor Rafael Rocha, possa acontecer. E surgiu um senhor, um velhinho, e que completou o serviço com esses judeus, isso no World Trade Center. Eles fizeram o serviço, fizeram as orações, e esse senhor teria dito para os restantes nobres judeus: vocês saiam daqui imediatamente, porque vai acontecer uma grande tragédia. E de que Eliarro teria se revelado a um desses judeus, para que esse homem pudesse contar 20 anos depois, quase 20 anos depois, de que ele apareceu no dia 11 de setembro, antes das torres serem colapsadas, e avisou, inclusive, para que esses homens saíssem. Irmãos, nós cremos aqui verdadeiramente naquilo que o professor Rafael Rocha colocou, nós cremos naquilo que o Eterno, na sua imensidão, ele realiza nas nossas vidas. Ele é o Todo-Poderoso, ele faz aquilo que ele bem entende, da maneira que ele bem entende. Ele exerce o poder e o domínio e o controle de que nenhuma religião, muito menos o cristianismo, pode ter o controle sobre ele mesmo e ditar: é assim ou é daquela maneira, porque a minha religião fala isso, muito menos o judaísmo. E eu falo isso porque eu professo o judaísmo, eu tenho as minhas práticas judaicas. Mas o Eterno é soberano em todas as coisas. O que o Eterno determina que aconteça, acontece. E este mundo sobrenatural permeia muitas das vezes, é porque nós não conseguimos enxergar, porque os nossos olhos não foram abertos para esse mundo sobrenatural. Algumas pessoas têm acesso a isso, por exemplo, conseguem ver demônios, Shedim, conseguem ver Melachim, conseguem ver anjos, nessa disputa enorme que nós temos sobre desses seres perante as nossas vidas, porque, na verdade, a saga, o objetivo dos demônios somos nós. A bronca, vamos colocar assim, dos demônios, e Hassatã não rivaliza com o Eterno, ao contrário do que muitas pessoas possam achar. Somos nós. Nós somos o alvo. Eles querem a nossa destruição, que nós somos, na verdade, a coroa da criação, neste mundo, neste reino, dado por Adonai Elohim. Então, só para ilustrar esse tema, o nosso brilhante tema que o irmão está colocando, irmão, o que vem, na verdade, endossar todo o tema da imortalidade. Então, eu creio no aspecto da imortalidade exatamente como dizem os sábios judeus. E várias outras histórias que a gente poderia narrar aqui, irmão. O que vem trazer que essas experiências elas estão se realizando até o dia de hoje. Live especial com... Diga, pode falar. Só que experiências como essa que o senhor acabou de descrever, sim, é tida pelos mortalistas como uma experiência espírita. É verdade. Os 10 judeus reunidos, né, fazendo aí Shacharit, e, na verdade, nesse momento, eles consideram essa reunião como uma reunião de mesa branca, onde um espírito, né, desencarnado aparece, sendo que, de fato, eles não entendem que o homem, como o caso do profeta Eliarco, quando ele foi transladado para ver a morte, né, ele teve seu corpo glorificado, que é o que eu acredito, porque foi dessa forma que ele apareceu no Monte da Transfiguração, um corpo glorificado. Um corpo glorificado, ele é semelhante ao corpo de Jesus, né? Ele é semelhante ao corpo de Yeshua. Ele entra num ambiente fechado do nada. Isso é coisa sobrenatural. A gente não pode tentar descrever com a nossa mente finita o absurdo do sobrenatural. Porque ele entra no ambiente fechado do cenáculo, mas ao mesmo tempo pode ser tocado, ao mesmo tempo ele come pão em favo de mel, come peixe, pão em favo de mel. Então é complicado de se descrever. Então, a gente tem que entender e chegar à seguinte conclusão:
o eterno é simplesmente absurdo. E tudo que envolve, né, a sua pessoa é absurdo. É Muito absurdo. Bem. Sabe? E, infelizmente, as pessoas querem limitar o sobrenatural de Deus, a onipotência do eterno. É complicado. É complicado. Eu acho, assim, uma tentativa frustrada e infantil dos mortalistas quererem limitar as ações sobrenaturais de Deus e limitar seres que foram criados segundo a própria imagem espiritual do eterno. Aí é mais complicado ainda. É complicado. Realmente, nós sofremos, né, meu amado irmão, professor Rafael Rocha, porque nos contaram uma história, e hoje o Eterno, bendito seja Ele, pela sua grande misericórdia, está desfazendo, né, todo esse engano no qual nós passamos. Eu creio realmente que é um tempo que nós estamos vivendo de muita revelação, é um tempo onde as coisas estão vindo à luz, porque o Eterno traz todas as coisas à luz, o Eterno não trata de coisas em recintos secretos, em sociedades secretas. Leiam Ezequiel capítulo 8, verso 6, o que o Eterno fará com aqueles que, na verdade, tratam em recintos secretos, dizendo que aqueles que levam ramo de acácia aos seus narizes, o tipo de punição que o Eterno fará com essas pessoas. Então não brinquem com o Eterno, irmãos. Não brinquem com ele, porque ele é fogo consumidor e ele vai se mostrar como o verdadeiro fogo consumidor. E nós vamos passar pelo que Yeshua comentou, pelo batismo de fogo. Nosso batismo de fogo vai chegar ainda, que é o momento derradeiro que nós vamos ter que provar. E até, quiçá, com a nossa própria vida, para que verdadeiramente o Eterno saiba que nós o amamos. Esse é o grande ponto. Live especial aqui hoje, dia 30, ainda dia 30, são 22 horas e 30 minutos. Escapou aqui a minha lâmina, porque o pessoal vai fazendo os comentários, aí ele fica lá em cima, depois a rede social retira isso, eu tenho que preparar outra. Mas, irmãos, façam vossos comentários aqui. Pode falar, meu querido irmão. Não deixando de comentar que em muitas sinagogas existe uma cadeira para Moisés e para Elias, porque eles esperam a volta de Deus. Exatamente. Tá? Muito bem. Tocou no assunto sobre a possibilidade da volta dos tais, e eu me lembrei que em muitas sinagogas existe a cadeira de Moisés e a cadeira de Elias, porque isso é uma crença, né, milenar, né? Eles esperam a manifestação. Aproveitando o gancho aqui de uma obra do Rabi Moré, 531, diz que é curioso notar que 100 anos mais tarde, ele está falando agora de Moshe, 100 anos mais tarde, mais ou menos, o Sefer HaZorah, obra magna do Rabi Shimeon Bar Yochai, será afirmado o seguinte: isso é uma referência a Moshe por intermédio de quem foi nos dado a Torá. E assim otorgou aos homens a vida da árvore da vida. E, na verdade, se os filhos de Israel não houvesse pecado, essa seria uma prova contra a morte. Veja bem, mais aqui uma prova da imortalidade, na crença da imortalidade da alma, através da sobrevida de Moisés. Sim. Porque a árvore da vida foi trazida abaixo para eles. Tudo isso foi por Moshe, chamado Bei Hagan. E daí que havemos aprendido, Moshe não morreu, foi apenas oculto do mundo e fez com que a lua brilhasse. É uma outra expressão também, né, poética, acredito eu, para descrever glória, a glória do representante do Eterno na terra, de sua palavra e de sua lei, sendo sob esse aspecto como o sol, o qual, depois de pôr-se, não inspira, senão que dá sua luz à lua. Zorá, página 113. Então, veja bem, é aquilo que diz a Escritura, né? Que os justos não morrem, né? Neles não há morte, não há almavet, não há morte. Então, é maravilhoso saber que todo o Taná descreve a continuidade de existência dos justos. Então, é maravilhoso. Agora, uma questão interessante que a gente precisa dar continuidade nessa live, não sei como é que está a questão do tempo aí,
Nós já estamos a 1h19 nessa live, mas parece que agora que fluiu, não foi, Moré Fábio Pires? Porque aí a internet não estava Sim. ajudando, e agora a gente está Irmão, tentando olha, compensar o Baruch tempo Hashem, perdido bendito seja o né, Eterno por isso. Que como o pela Eterno é bom, internet. fixou a tua internet, né, meu irmão? Olha que coisa Muito maravilhosa. legal, E muito deixa eu bem. só mandar um abraço para alguns irmãos que estão aqui, irmão, por favor. Nessa live especial, dia 30/8, com o tema Imortalidade da Alma, aqui comigo, Moré Fábio Pires, e com o nosso querido irmão teólogo Rafael Rocha, aqui no canal Moré Fábio Pires. Ele está nos dando aqui, nos brindando, na verdade, com o seu conhecimento, muito importante, para que a gente trate desse assunto, que para muitas pessoas é um grande tabu. Tá bom, para o cristianismo, né, desculpa, vou colocar para o cristianismo, para os setores, certos setores do cristianismo, certos setores do cristianismo, baseados, inclusive, nos preconceitos católicos. Por que eu estou falando isso? Os irmãos já conhecem o nosso discurso. Porque o catolicismo costumava matar aquilo que para ele era desconhecido, através das fogueiras do ofício da Santa Sé, né? Chamada de fogueiras da Inquisição. Então, esta é a realidade. Eu creio que se nós estivéssemos conversando sobre isso há exatamente 17 séculos atrás, ou 10 séculos atrás, meu querido e amado irmão, ou até mesmo aqui no Brasil, onde a Inquisição chegou neste país através dos padres jesuítas, nós seríamos acusados aí de hereges e passaríamos por um julgamento dos mais de 52 tipos de tortura que, inclusive, a Igreja Católica realizava, e nós seríamos condenados à fogueira. Ora, então nós queremos tratar desse assunto de uma maneira muito natural. Você crê no que nós estamos comentando e falando, discorrendo ou não. Na verdade, a nossa função aqui é de informar, de trazer informação. Nós não estamos aqui forçando ninguém a crer da maneira que nós cremos. Algo muito natural, com essas hoje aqui, mais de 70 pessoas que estão acompanhando a nossa live. Eu fico muitíssimo contente por isso, que a palavra de Adonai seja uma palavra próspera, e aguardando as duas testemunhas, porque Maranata, Beshem Yeshua HaMashiach, quando vierem as duas testemunhas, né, provando, um dos pontos que provam a imortalidade da alma. Sabemos que quando eles chegarem, eles vão apavorar este mundo por 3 anos e meio, e Yeshua estará muito próximo. Que chegue breve, que Mashiach volte verdadeiramente ao seio deste reino que pertence a ele, porque a nossa situação está muitíssimo complicada. Eu quero deixar um abraço para Neide Laurentino, irmã Luciane Lima, Francis Pereira, que está conosco também. Mais uma página aqui, Quebrando a Raiz do Sistema. Shalom, meu querido irmão. Baruch Hashem. Toniaho Ben Abraham. Um abraço especial para o meu amado irmão David Ben Abraham. Daniel, lá que mora no interior de São Paulo, em Marília, também um grande abraço, esposa da irmã Fabiana. Mas o nosso irmão de Limoeiro, né, em Alagoas, nosso irmão David Ben Abraham, o nosso Rosh David Ben Abraham. Meu amado irmão, muito obrigado pela tua presença aqui. Fico muito contente, muito orgulhoso de ter o irmão presente aqui no chat, viu? Meu querido irmão David, muito obrigado, que o Eterno abençoe a ti, abençoe a família também, abençoe a vossa congregação, nossos irmãos, algumas lideranças do judaísmo messiânico conosco aqui, né? Baruch Hashem, irmã Grace Kelly, que está conosco também aqui, quem mais? Erika Otavi, que está conosco, muito obrigado pela participação. Quem mais está conosco? Fábio Melo, Baruch Hashem, Rosh David Ben Abraham, muito obrigado pela participação. Irmã Giovana Carvalheiro e a irmã Simone Margoto também, que faz parte do nosso grupo de discipulado lá pelo Telegram. Meu amado irmão, vamos então fazer o seguinte, eu vou deixar agora o irmão fazer a parte final, mas por quê? Porque o irmão vai guardar a parte da Brit Hadashah. Eu já faço o convite para o irmão estar aqui conosco, se o irmão aceitar, para falarmos de imortalidade da alma. De repente, talvez na próxima segunda fique um pouquinho complicado, porque próxima segunda-feira nós vamos estar bem em cima de Rosh Hashanah e Yom Teruah. Então a gente não realiza, né, atividades, fazemos a nossa concentração perante o Eterno. Eu vou confirmar para o irmão direitinho, tá? Sobre a minha informação, porque às vezes pode haver uma alteração por causa do calendário.
Se não houver, o irmão estará conosco na próxima segunda, ou se não, na verdade, na segunda-feira seguinte. Será um grande prazer receber o irmão novamente, mas ele vai guardar para nós a parte da imortalidade dentro do aspecto da Brit Hadashah, dentro das palavras de Yeshua, reverberando esse assunto. Meu querido amado irmão, é contigo, agradecemos mais uma vez a presença do irmão conosco. Bom, eu quero agradecer a todos, primeiro agradecer o Eterno, ter saúde e vida para estar nessa live, diante desse grande mestre, que é o Moré Fábio Pires, e também de todos os maravilhosos internautas que nos deram a honra de estar conosco durante 1 hora e 25 minutos, que é o dado momento que nós estamos aqui. Muito obrigado, eu agradeço a todos. Se inscreva lá no nosso canal, dá uma força no nosso canal, pr. Rafael Rocha e Teologia, tá? Você coloca lá, né, se inscreva, curta, né, deixe seu like, compartilhe e clica no sininho de todas as notificações, que sempre que tiver, eu estou sempre debatendo, tá? Eu sou um pouco assim agressivo na questão de defender a palavra de Deus, a verdade da Escritura. Então, sempre que eu estou tendo oportunidade de debater com alguns membros de denominações sectárias, eu estou colocando lá no meu canal de YouTube vídeos que eu acredito que vai ajudar a elucidar. Repita, irmão, por favor, meu querido, repita o nome do canal do irmão, que eu estou organizando aqui a lâmina, já coloco na tela. Qual é o nome do canal do irmão, por favor? pr. Rafael Rocha e Teologia. Rafael Rocha e Teologia. Muito bem. Estamos aqui, então, divulgando o canal do nosso irmão teólogo, o professor Rafael Rocha, o canal pr. Rafael Rocha e Teologia, que é o canal no YouTube. Então, todos que vêm aqui, eles divulgam os seus trabalhos. Estamos aqui numa irmandade, tá, queridos? E eu costumo fazer algumas críticas, viu, meu querido amado irmão? Ao contrário de muitos, pelo menos no judaísmo messiânico, que alguns gostam de fazer protecionismo com as suas congregações, eu acho isso uma coisa muito feia e muito desagradável, inclusive, porque todos nós somos irmãos, fazemos parte do mesmo corpo de Mashiach. Eu recebo aqui irmãos que eu recebi semana passada, o irmão Orochi Malahi, que não crê na imortalidade, ele crê na mortalidade da alma, nos deu aqui uma aula fantástica, 4 partes sobre o Talmud, e as palavras de Yeshua no Talmud, por exemplo, foi fantástico, maravilhoso, até abençoou a vida dele. E nós temos diferença, eu creio na imortalidade, assim como o irmão, e ele crê na mortalidade. Recebemos o irmão aqui, sem nenhum tipo de problema, e lamentavelmente eu falo isso, é para pegar no pé mesmo, viu, irmão? Porque eu sou chato nesse ponto, e eu prezo pelas coisas certas. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos dentro do judaísmo messiânico, né, eles não têm, como eu posso dizer, carece a esses queridos irmãos, que eu os amo, inclusive, aqui eu coloco irmãos, coloco lideranças, em tratar, né, em estabelecer essa parte maior em si. Eu creio, por exemplo, na cosmologia hebraica, né, mas fui, infelizmente, rechaçado por boa parte desses nossos queridos irmãos, por defender o meu ponto da cosmologia hebraica, e defendo dentro das escrituras. Eu posso também colocar mais 10, 15 irmãos, inclusive dentro do nosso meio judaico messiânico, que defendem o mesmo tema, mas infelizmente por um aspecto, de repente, aí, sectário, ou talvez um aspecto de ego grande, essas pessoas não aceitam isso. E eu recebo o irmão aqui, um cristão, com todo o orgulho dentro do nosso canal, para fazer um programa tão brilhante como esse, viu? Me desculpa até ter colocado isso, porque é importante, porque nós, irmão, eu prezo pelo bom senso. O dia, meu amado irmão, que eu perder o meu bom senso, eu vou começar a ficar muito preocupado, mas eu peço ao Eterno que me dê bom senso, que é o mesmo bom senso que eu tenho para trazer o irmão aqui conosco, viu, meu querido? O prazer é todo meu, né? Uma honra. E assim como você falou que ele citou, né? E procurou as citações de Yeshua dentro do Talmud, eu também vou, na nossa próxima live, procurar mostrar na Brit Hadashah a imortalidade da alma e as outras citações também dentro das obras rabínicas, que a gente possa corroborar o pensamento da Brit Hadashah. Então vai ser uma alegria muito grande a gente fazer essa live parte 2. Vai ser uma honra. Você organiza o dia, a hora, e pode me convidar, eu estou aqui à disposição.
e para mim a alegria é toda minha poder participar. Baruch Hashem, muito obrigado, meu amado irmão. Os irmãos estão comentando, inclusive, no chat sobre o Seio de Abraham. Irmãos, acalme-se. O professor Rafael Rocha vai trazer o assunto do Seio de Na Abraham. próxima live, a gente vai deixar Sim. assim, passar um chocolate na boca deles. Na próxima live, eu vou dar uma pérola para vocês sobre os seios de Abraão. Que bom. Vocês vão, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão, sobre a questão da parábola do Lázaro e do rico. Eu sei que vocês querem saber de tudo. Vai ser um negócio assim da pesado. Na próxima, a gente estamos juntos aí. Muito obrigado, meu querido amado irmão. Na verdade, eu peço desculpas, eu cometi uma gafe, porque eu não fiz a oração da parte inicial. Vou fazer o seguinte, eu vou, nesse final, eu faço uma tefilá e passo para o irmão Rafael terminar esse programa com uma tefilá também, por favor. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos imensamente, Beshem Yeshua HaMashiach. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, porque hoje o Senhor nos concedeu este momento tão maravilhoso de estarmos aqui com os nossos irmãos e ter recebido nosso irmão Rafael Rocha para tão brilhantemente ter discorrido sobre esse assunto, num programa onde nós estamos aqui para informar, não para fazer nenhuma lavagem cerebral com os nossos amados irmãos, nem para influenciar ou impor, muito menos impor dogmas, impor doutrinas. Nós respeitamos e amamos a todos aqueles que estão acompanhando este programa. Peço-te, Pai amado, que o Senhor abençoe a vida do nosso querido e amado irmão Rafael Rocha, o seu trabalho secular, o seu trabalho ministerial, abençoe a sua família, os seus filhos, a sua parentela, em momentos tão difíceis agora que nós estamos vivendo. Te agradecemos, Adonai Elohim, porque o Senhor nos permitiu estarmos vivos aqui, e nos permitiu que fizéssemos essa programação tão oportuna. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, que são muitas perante a Ti. Exista a Tua resta, a Tua misericórdia sobre nós. Hashem Yeshua HaMashiach, nós te louvamos. Agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem realizado por nós, e com carinho, com amor, que realizamos esse programa em prol do benefício do Teu reino, meu Pai, para que as sementes sejam jogadas e elas possam dar o seu fruto segundo a Tua vontade, que é santa, perfeita e agradável. Muito obrigado por Tua imensa misericórdia, mais uma vez. Amém, vê amém. Por favor, irmão, contamos com a sua tefilá final. Amém. Deus Todo-Poderoso, na autoridade do Senhor Yeshua, entramos na Tua presença, agradecemos por esse momento maravilhoso. Bendito seja o eterno nosso Deus, que nos deu a sua palavra de verdade, da verdade, para que nós pudéssemos nos pautar, nos guiar por ela, que o Eterno possa abençoar a vida de todos aqueles que participaram dessa live, que se aproximaram de Deus através da aproximação com a sua palavra, que o Senhor possa continuar nos abençoando. Deus Todo-Poderoso, para mim é uma honra, Senhor, estar aqui discorrendo sobre a tua palavra, pois eu vivo para ti, vivo por ti, para a glória do teu nome. Que o Senhor possa estar conosco agora e para sempre. Em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém. Baruch Hashem, obrigado pela tua tefilá final, nessas mais de 70 pessoas que acompanharam este programa. Live especial aqui no dia 30/8, com o tema A Imortalidade da Alma, com o Moré Fábio Pires, e o nosso convidado especial, o irmão teólogo, professor Rafael Rocha, aqui no canal Moré Fábio Pires. Foi, meu irmão, um imenso prazer ter recebido o irmão aqui. Sei que teremos mais a tratar. Que o Eterno vos abençoe e vos conceda uma semana aí cheia de bênçãos e brachot, como nós falamos, né? E que os vossos desejos sejam realizados de acordo com a vontade da Adonai Elohim, o Elohim de Israel e das nações, que em breve enviará o seu filho Yeshua HaMashiach para corrigir este mundo. É isso que nós precisamos. Maranatha, Beshem Yeshua HaMashiach. Obrigado, meu querido irmão. Obrigado a todos aqueles que participaram conosco. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Essa live ficará gravada. Você pode ter acesso, divulgue esse trabalho, passe para outras pessoas, nossos irmãos cristãos, para os demais irmãos do judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno, para os irmãos judeus também, obviamente, para aqueles que
que precisam ouvir uma palavra, às vezes, de redenção, algo que possa os motivar em tempos de agruras, em tempos tão complicados. Shalom, shalom, meus queridos. Laila Tov, Beovrachot Beshem Yeshua HaMashiach. Muito obrigado, shalom.